Só para deixar claro, eu estou na área da computação tem mais ou menos 5 anos. Eu entrei na faculdade de Engenharia da Computação em 2020 e eu estou nela até agora. Apesar de ter entrado em 2020, ela começou de fato em 2021 por conta da pandemia e tudo mais. Então eu não tenho muitos anos nessa área. Eu tive bastante sorte, bastante chance de praticar bastante. E não só praticar, mas também de estudar muito. Eu gosto muito de estudar e eu gosto muito de programação. Eu não estudo programação só para a faculdade ou só para as coisas, para as obrigações que eu tenho, mas eu também estudo no meu tempo livre. Eu praticamente todo dia, sem exceção, eu programo, eu leio algo ou eu faço alguma prática. Então, eu acho que em todos esses anos eu acabei acumulando vários conhecimentos, várias dicas do que são boas ferramentas de você poder aprender. Bem, caso alguém se interesse também para saber o que eu faço, além de ser um graduando de engenharia da computação, eu faço pesquisa na área de problemas inversos. Basicamente, problemas inversos é uma área onde, bem, digamos que a gente tem uma causa e consequência. Em vez de você estudar a causa para saber qual é a consequência, você estuda a consequência para entender qual que foi a causa dela. Por exemplo, você reconstruir sinais de ultrassom. Reconstrução de sinais de ultrassom é o seguinte: você tem um transdutor, emite uma onda acústica com ele, essa onda vai bater nos meios e nos objetos e ela vai ser refletida, refratada e tudo mais, e o transdutor vai receber sinais de volta. E aí, a partir desses sinais de volta, ou seja, o resultado, a consequência, você consegue estudar e entender quais foram as causas que geraram isso. É mais ou menos isso. Então, na minha pesquisa, basicamente, eu criei simuladores de ondas acústicas e simuladores de Ray Tracing. E tudo isso usando GPU, ou seja, a gente envolve um pouco de computação de alta performance, porque são processamentos de matrizes e imagens e tudo mais pesadas. E não só a GPU, mas também bibliotecas especializadas, como NumPy, SciPy e Python, que vão utilizar operações vetorizadas e tudo mais, e são implementadas em C por debaixo dos panos para as coisas serem mais rápidas. Eu no meu trabalho, bem, eu trabalho numa startup, a gente trabalha com processamento de sinais de fibra ótica, e basicamente a gente trabalha com processamento de matrizes muito grandes, na ordem de gigabytes, e também a gente precisa processar várias matrizes contínuas que vão dar na ordem de terabytes. E a gente trabalha com uma programação onde envolve vários códigos que estão rodando em linguagens diferentes e os códigos também são multithread. Por exemplo, a gente vai ter um código em C++ que vai estar rodando o driver de uma DAC para a gente buscar dados e salvar em arquivos. E aí vai ter um código Python que vai ter várias threads. Uma thread para, por exemplo, ler esses arquivos e carregar. Outra thread para pegar esses arquivos, segmentar certinho. E outra thread para processar esses segmentos que foi indo e salvando em outro arquivo. Para daí esse arquivo fazer um outro pós-processamento. E aí, por exemplo, jogar em tempo real em um plot para você ver e passar um filtro, algo do tipo. Então, é uma coisa bem complexa e tudo isso tem que ser feito em tempo real. Nessa empresa e tanto na pesquisa, a maioria dos códigos desenvolvidos, esses códigos que eu falei, uma boa parte fui eu que fiz. E eu fiz tanto implementando do zero, claro, depois eu tive a ajuda de outras pessoas, mas a maior parte fui eu que fiz. Por isso que eu falo que eu tive sorte, porque não é só uma questão de habilidade, mas também, assim, não é muitas pessoas, eu acho, que têm essa oportunidade de conseguir trabalhar em softwares muito complexos e fodas assim do zero, e eu tive essa chance. E bem, eu só quis falar tudo isso, não foi, sei lá, nenhum tipo de coisa para me gabar nem nada, não que eu acho que isso é algo de se gabar, mas só foi mesmo mais para dar um background, porque que, apesar de, sei lá, eu estar há 3 ou 4 anos assim estudando computação, eu acho que talvez eu tenha acumulado algum conhecimento, algumas dicas que talvez sejam interessantes. E bem, a dica que eu quero dar mais ou menos não é só uma dica, claro, mas é meio que assim, explicar que tipo de projeto ou o que você pode codar que eu acho interessante e quais os benefícios que eu acho que isso pode te trazer. E basicamente eu sei que ficou muito abstrato, é porque eu também não pensei num roteiro muito bom, honestamente, para esse vídeo. Digamos que você tem algum aplicativo que você quer fazer, alguma aplicação, alguma ideia. Sei lá, por exemplo, um jogo. O ponto que eu quero chegar não é nem só a questão, por exemplo, de fazer um jogo, porque realmente um jogo já é uma aplicação complexa, é uma aplicação bem legal e você vai ter que lidar com, tipo, muitas coisas interessantes que realmente é um puto aprendizado. Eu mesmo já fiz 2 jogos, fiz um pra faculdade e um também, assim, no meu tempo livre, mas tem uma coisa mais interessante que eu fiz enquanto estava fazendo o meu jogo, e é nesse ponto que eu quero chegar, que eu quero tocar, que foi um gerenciador de animações. Eu passava uma imagem com vários frames na mesma imagem, e apenas passando o tamanho
que deveria ser de cada frame, esse gerenciador ele conseguiria entender exatamente quais são os frames e qual a animação e como que ele deve tocar e resetar e tudo mais. Eu ainda poderia controlar algumas coisas como velocidade da animação e tudo mais. O legal disso é que esse gerenciador de animação, eu consigo usar ele para qualquer coisa. Eu consigo passar qualquer imagem que segue esse padrão e em qualquer jogo meu. Então, o que eu acabei fazendo, na verdade, foi um gerenciador de animações modular, algo agnóstico, como se fosse um módulo público que eu posso usar e reutilizar. E essa é a parte mais legal e é aqui que eu quero chegar, que é o que eu acho que é interessante como projeto de programação para você tentar fazer e que eu acho que vai te trazer muito mais benefícios do que só fazer uma aplicação individual e pronto, que é você desenvolver módulos públicos ou bibliotecas públicas. E essas bibliotecas podem ser desde um conjunto de funções ou um conjunto de estruturas de dados ou até mesmo, por exemplo, um gerenciador de alguma coisa específica que você pode usar em várias outras aplicações. Dei esse exemplo do gerenciador de animações que eu fiz, que hoje se eu quiser fazer um jogo em SFML e C++, eu posso só pegar o código dele, tacar aqui, vai ser plug and play. Ou você pode fazer outras coisas. Eu vou dar exemplos de outros gerenciadores que eu fiz. Um foi para a WebGPU. Eu comentei que eu programo em GPU, né, tanto na minha pesquisa quanto no meu trabalho. E na minha pesquisa, principalmente no início dela, para o simulador de onda acústica, eu usei uma API que é a WebGPU, que é basicamente uma API que é uma linguagem de programação, de certa forma, para você programar em GPU. Você acessa as funções da GPU por meio dela. E para o WebGPU, você tem que criar um shader. Você cria basicamente é um arquivo, ou pode ser uma string, na verdade, mas você cria um arquivo com a extensão .wgsl. E bem, resumindo a ópera, no shader eu declaro lá tanto as minhas funções quanto as minhas várias variáveis, né, que seriam as variáveis que eu vou ter alocadas lá na GPU. E aí na parte da CPU tem que fazer uma porrada de linha, tem que fazer chamar um monte de função, criar um monte de variável, setar um monte de coisa para o código na CPU, as bibliotecas entender o código que está lá no shader e conseguir sincronizar as duas coisas e passar certo as variáveis da CPU para as correspondentes lá na GPU. E é um saco, é tipo assim, muitas linhas, chega tipo centenas de linhas, dependendo do tanto de variáveis que você tem. É um saco, é basicamente só repetição de código com parâmetros mudando aqui e ali. E a questão é que não isso só é chato, mas a maior parte das coisas que você está escrevendo na CPU, se você ler o código da GPU, você consegue tirar a informação de lá. E aí, basicamente, você tem que ficar repetindo o código. Você não é a mesma sintaxe, mas as mesmas informações estão nos dois. E eu achava uma merda fazer isso, e eu tinha que ficar repetindo tudo isso. E eu falei, foda-se essa merda, eu vou fazer o meu gerenciador. Então eu basicamente fiz uma classe, WebGPU Handler, que ela basicamente fazia um parsing desse shader, eu passava o shader para ela como uma string, ela fazia todo o parse, conseguia separar cada informação e baseado nisso ela conseguia chamar as funções tudo mais exatas. E aí eu fiz uma classe com tipo, sei lá, 100 linhas eu acho, talvez até menos, e com essa classe, usando ela as funções dela, só passando algumas variáveis, eu conseguia transformar tipo centenas e centenas de linhas em, sei lá, 15 linhas no código Python. E aí é muito foda. E esse gerenciador, o mais foda dele é que ele também é tipo agnóstico e reutilizável em várias aplicações. Hoje, qualquer aplicação em WebGPU que eu vá fazer usando essa biblioteca Python, eu só pego essa minha classe que eu fiz, taco lá no meu código e pronto, uso ela de boa, plug and play. Para você fazer um código assim, um código que seja um módulo ou uma biblioteca, uma classe, algo do tipo que seja reutilizável em diferentes aplicações, ou seja, ela seja meio que agnóstica, ela não precisa conhecer o usuário que vai usar ela, é um certo desafio. Não é uma coisa fácil. Você vai acabar tendo que lidar com vários aspectos que não vão ser aspectos necessariamente técnicos, mas sim de organização de código, de arquitetura de software e esse tipo de coisa. E bem, quando você vai fazer uma biblioteca pública eu digo no sentido de que é uma biblioteca que você pensa que ela vai ser usada para outras aplicações e não só para uma aplicação específica, coisas precisam ser pensadas e feitas, como por exemplo, error handling. E basicamente é gerenciar erros. Digamos que eu estou fazendo um gerenciador em C. E em C a pessoa pode passar um ponteiro. E esse ponteiro pode ser nulo. E aí, se eu desreferenciar um ponteiro nulo, só vai que achar. Então, certo, eu como um bom programador em C, e você como uma pessoa muito responsável, vai fazer um check. Você vai fazer um check no início da sua função e ver, pô, será que o cara passou um parâmetro nulo? Esse imbecil passou um parâmetro nulo? Tô zoando. Se ele passou, você não pode continuar a função vai dar erro.
E aí o que você faz, hein? Me responde aí, o que você vai fazer? O cara chamou a sua função, que a sua função ia, sei lá, recebe um ponteiro de uma struct e você precisa acessar um dado dessa struct. E aí o cara passou uma struct nula. Você fez lá um if e viu que é nulo. O que você vai fazer? Sabe a resposta? Eu também não sei porque não existe uma resposta, existe preferências. E aí você vai ir pensando. Você pode falar, por exemplo, porra, o cara passou uma struct nula, isso não era para acontecer, porra, vamos abortar. Bota uma mensagem de erro e aborta. Return, não return, na verdade, exit, abort, algo assim. E parabéns, você acabou de cachear o programa inteiro do usuário porque ele passou nulo para sua função da sua biblioteca. E aí pensa que o programa do usuário era, sei lá, um foguete indo para a Lua com um astronauta lá, e agora o astronauta está preso no espaço morrendo porque o código de sincronização com o foguete crashou. E aí você matou alguém, parabéns. Tô brincando, mas entendeu, né? Tipo, você tem que saber como que você gerencia um erro. Você acha que faz sentido você abortar? Ou você acha que faz sentido você só retornar um status code como, por exemplo, fail? Ou você acha que é melhor você retornar uma struct de erro que você criou, que vai ter todo o gerenciamento de erro que o cara pode fazer. Resumindo, eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos aqui. Se você vai fazer um gerenciador, fazer um módulo público, algo do tipo, você vai ter que criar algo que vai ser grande e que, como ele é usado para diferentes aplicações, você tem que pensar realmente em diferentes usos dele e você precisa pensar numa forma de lidar e organizar as coisas para que não só você mantenha a consistência, porque consistência é importante no código. Você quer ter um código que seja tanto fácil de ler quanto fácil de manter, você tem que manter a consistência. Se você criou uma variável, decidiu que sua variável vai usar snake case como nome, use snake case sempre. Se você, sei lá, faz as coisas de uma forma, sempre repita elas daquela forma. Então, error handling é uma dessas coisas. Decida qual error handling você acha que é o melhor para todas as suas funções e use esse mesmo error handling sempre. Tente seguir um padrão. E isso vai ser chato. Você tentar decidir um padrão é muito chato. Error handling foi uma coisa que eu fiquei, tipo, muito tempo preso, tentando entender qual que é o melhor jeito que eu vou fazer, o que que eu faço, como eu implemento. E aí vem uma outra dica que eu dou, se você tiver com essas dúvidas. Tente ler códigos de bibliotecas consolidadas e boas. Geralmente bibliotecas grandes e consolidadas que todo mundo conhece usam padrões interessantes e que funcionam, afinal muita gente usa. Em C, por exemplo, glib, vulkan são ótimas ideias, são ótimas bibliotecas que você pode olhar o código e ver como que eles fazem essas coisas. O kernel do Linux também é um ótimo código onde você pode ver como eles fazem as coisas. E bem, sobre ganhar memória muscular. Basicamente o que eu quero dizer aqui é que assim, se você começa a praticar e começa a começa a codar um projeto, por exemplo, todo dia, ou não necessariamente todo dia, mas com bastante frequência, inevitavelmente você vai sempre estar encontrando algum erro aqui e ali e que você vai talvez perder muito tempo tentando solucionar ele. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas e tudo mais. E se você não desistir e conseguir finalmente encontrar a solução desse erro, encontrar a solução desse bug, bem provavelmente você nunca mais vai esquecer desse bug. Ele vai ficar preso no seu cérebro para sempre. Toda vez que você fizer algum código, toda vez que você vê alguém codando, toda vez que você vê alguém reclamando, falando, putz, eu tô com esse bug aqui e tudo mais, você vai lembrar desse erro e vai pensar, putz, talvez seja esse erro, checa isso. Isso aqui é foda, isso aqui é onde, tipo, eu acho que é o que distingue os programadores, principalmente os que realmente têm uma boa prática, os que praticam bastante. Porque são essas coisas que, assim, você raramente vai lembrar ou ter esse conhecimento adquirido só pela teoria. Você precisa de prática para isso. Dando alguns exemplos bobos, mas que aconteceram comigo, em 2 momentos teve 2 bugs fodidos, que ficamos muito tempo tentando resolver isso e a gente não entendia onde era possível ser. E eram coisas bem idiotas, eram 2 coisas ultra idiotas, mas que elas são tão idiotas que você esquece que pode ser isso, você nem pensa que pode ser isso. Mas pelo menos são coisas que eu nunca mais vou cometer e eu tenho certeza que toda vez que eu tiver fazer algo parecido, eu vou me lembrar disso. O primeiro erro idiota era que, bem, basicamente o código ele não estava dando um fclose, ele não fechava um arquivo e ele tinha que abrir vários arquivos, criar vários arquivos. Eu sei, é muito idiota esquecer do fclose, eu sei.
Mas o código não tinha isso. E era um código que, assim, durava horas, porque era um código que ele ia adquirindo dados com uma DAC e salvando arquivos de 1 GB. E aí, então, cada arquivo de 1 GB era um arquivo que ele abria. E aí, quando ele apagava no arquivo, tipo, 1016, o código morria e crashava. E aí ficava tipo, caralho, velho, que porra é essa? Por quê? Por quê? Por quê? E é só depois que foi descobrir porque ele chegava no limite de arquivos que o mesmo processo pode abrir, que, por exemplo, no Linux normalmente é 1024. Eu sei, é idiota, eu sei, é burro. Outro erro muito idiota também foi só um erro bobo, que eu não vou explicar muito o erro, mas basicamente foi porque estava abrindo um arquivo passando os argumentos W mais B para escrever de A mais B, que é de append. E aí, basicamente, quando você faz um arquivo que tem W, toda vez que você abrir aquele arquivo e começa a escrever algo, ele vai descartar tudo que estava escrito e escrever do zero. Se você abre com A, você começa a escrever no final, salvando o que o arquivo tinha. Uma semana, eu fiquei uma fucking semana, eu revisei todos os códigos, caralho, eu fiz muita coisa, para no fim eu descobrir, era só colocar no modo append e não no modo write. Olha só que bosta. Mas e basicamente são coisas assim bobas, mas ao mesmo tempo são as coisas que tipo, eu nunca mais vou cometer esse erro. Eu sei que eu nunca mais vou cometer esse erro. Toda vez que eu abrir um arquivo na vida, eu sempre vou tipo fechar esse arquivo com certeza. E toda vez que eu abrir um arquivo, eu vou sempre lembrar, eu quero write ou eu quero append. E também, se eu ver outra pessoa tendo algum problema assim, eu vou conseguir olhar e falar, olha, veja isso aqui, veja se não é isso. E já aconteceu várias coisas assim, tem outras coisas na minha memória muscular que eu já consegui ajudar outras pessoas a achar o erro rápido, porque ela falou, eu me lembrei do erro e falei, porra, já verificou isso aqui, aí era isso mesmo, olha que foda. Às vezes não vai ser, mas às vezes é. E aí, tipo, é aquilo que diferencia de tipo, eu já passei por isso. É aquela coisa que é a experiência só que vai te trazer. Bem, aqui eu escrevi código genérico, funciona com qualquer tipo de diferente circunstância, é meio que aquilo que eu falei, né? Você vai ter que pensar em como criar um código que ele vai funcionar tanto para qualquer aplicação e qualquer tipo aqui eu falei, por exemplo, se você vai criar um módulo de estrutura de dados, você não vai querer criar uma estrutura de dados que funciona só para int, né? Você vai querer criar uma estrutura de dados que funciona para vários tipos de dados. E aí como que você faz isso? Como você faz uma coisa genérica? Eu sei que C++ você poderia fazer um template. Em C, como é que você vai fazer em C? E aí você tem várias formas. Se você vai usar void ponteiro, é o jeito mais comum, né? Mas void ponteiro é meio lento, não é meio que bosta para cache e tudo mais. E aí você pode pensar em estruturas de dados intrusivas. E aí você vai lendo, vai entrando no buraco do coelho e tudo mais, e você vai descobrindo várias coisinhas assim. E desenvolver seu próprio estilo de programar, isso é legal. Isso é bem legal, num código grande e tal. Você precisa manter uma consistência. E para você manter uma consistência, você precisa definir padrões de nomenclatura das coisas, padrões de não só nomenclatura de variável, mas até tipo como que você estrutura funções e tudo mais, por exemplo. E para isso, você vai acabar criando o seu próprio estilo. Você vai ver o que você mais gosta. Eu gosto de nomear minhas variáveis Snake Case, Camel Case, Pascal Case e também até em estilo de programar. Por exemplo, tem um vídeo muito bom no YouTube que eu vi há alguns anos e eu basicamente peguei esse estilo de fazer e eu gosto muito dele, eu gosto muito desse estilo, que é o nome do vídeo, se não me engano, é tipo I'm a Never Nester, algo assim, é do Code Aesthetics, é um vídeo em inglês, mas é muito bom, que basicamente é uma forma de você estruturar seus ifs e elses em uma função. Conforme o tempo, você vai começar a ter o seu próprio estilo de codar, e isso é bem legal. Primeiro, porque isso te ajuda a manter consistência. Toda vez que você for escrever um código novo, você vai escrever do mesmo jeito sempre. Você vai acabar pegando mesmo assim, injetando no seu DNA um jeito de programar que é o seu jeito de código. E é legal também porque justamente, por exemplo, às vezes eu olho uma coisa que eu fiz há algum tempo atrás e eu consigo ver que fui eu que fiz, porque ela tá do jeito que eu faço, eu sei reconhecer o meu estilo de programação. E, bem, meu estilo também está sempre mudando. Como eu disse, eu não estou há muito tempo na programação, então às vezes eu estou aprendendo coisas novas, às vezes eu estou mudando. Mas eu já tenho algumas coisas assim, que eu gosto bastante, que eu já faço há bastante tempo de jeito de programar. E bem, aqui tá mais depois, mas basicamente foi o que eu falei de desenvolver módulos para que você use em diferentes aplicações. E reinventar a roda eu coloquei aqui porque às vezes você não vai ter uma ideia do que fazer. Por exemplo, o gerenciador de WebGPU que eu fiz, ou o gerenciador de animações. Mas às vezes você pode só tentar reinventar a roda, como por exemplo fazer uma biblioteca de estudo de dados. Já existem 1 milhão aí. Se você está em C, vai ter 1 milhão de bibliotecas boas. Mas mesmo assim, tenta fazer a sua. E tenta fazer a sua para ser utilizada em diversas aplicações.
eu te garanto que vai ser um desafio. E o maior desafio dessas coisas tudo, de fazer essas bibliotecas, não está necessariamente só na parte técnica de como que você implementa, mas sim na parte como que você faz todo o design disso para ser bom e reutilizável. Afinal, geralmente esse que vai, pelo menos na minha opinião, que vai, por exemplo, às vezes separar um programador muito bom de um outro programador que não é tão bom. Os dois provavelmente vão conseguir resolver o mesmo problema X, mas talvez um resolva o mesmo problema X de uma forma mais performática e também de uma forma mais organizada, mais bonita, uma forma melhor que vai precisar de menos manutenção no futuro, que vai poder ser mais reutilizável e tudo mais. E só para falar, dá sim para você fazer um código que é tanto reutilizável, organizar tudo mais e que ainda é performático, porque só para falar, quando eu falo dessas coisas aqui de organização e tudo mais, eu não estou falando de princípio sólido, não estou falando de design pattern e não estou falando, sei lá, de orientação a objetos. Eu não estou falando necessariamente disso. Não que eu sou contra essas coisas, mas eu não sou muito fã. Eu acho que ela tem seus lados negativos. E sim, dá para fazer um código bom, encapsulado, seguindo todas essas coisas bonitinhas e tudo mais organizadas, sem necessariamente seguir esses princípios que, honestamente, na minha opinião, só complicam mais e fazem você perder performance às vezes. E bem, basicamente era isso que eu queria falar. Então, fechou.